Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Paysandu em relação a uniformes e também sobre a Adidas, onde a fornecedora alemã procura alguns times no país para fazer alguns lançamentos únicos que eu quero trazer aqui. Será que poderia ter essa possibilidade, né, dessa parceria, que sem dúvidas poderia ser bem interessante para ambas as partes? E além disso, como que estão em relação à marca própria do clube, que desde 2016, né, tem sido uma grande inspiração de marca própria para vários times do futebol brasileiro. Enfim, umas boas ações que a diretoria do Paysandu já fez nesses últimos anos. Mas só antes de começarmos a project aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Conto aí com a ajuda de todos vocês para alcançar essa marca aqui de 35 mil inscritos, que já está bem perto. Enfim, já trouxemos diversos conteúdos aqui como esse, como por exemplo de projeto de clube empresa do Paysandu, notícias do mercado da bola, notícias também importantes do clube. Então pode se inscrever aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar, né, dos próximos conteúdos que vamos trazer aqui para vocês. Só antes de dar uma sequência aqui nesse vídeo, tem um recado super importante, que é no caso da Betmaster, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Black Cartel, onde está com algumas cotações bem interessantes para alguns jogos desse final de semana, como por exemplo aí Atlético Mineiro e Flamengo, um empate nesse jogo pagando R$ 3,15. Tem também Corinthians e Goiás, uma vitória do Corinthians R$ 1,62, um empate R$ 3,45, uma vitória do Goiás fora R$ 6. Curitiba, Atlético Paranaense, Fortaleza e América, Internacional e Botafogo. Então, várias partidas aí, uma rodada cheia para vocês nesse sábado, no domingo. Então eu vou deixar aqui o link abaixo na descrição para você começar, né, a fazer suas apostas lá na Betmaster com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, beleza? Bom, você deve estar me perguntando, né, de onde surgiu essa história de Adidas e tudo mais. Enfim, isso que começou por conta da Portuguesa, que lançou no mês passado uma camisa especial com a fornecedora alemã, meio que de última hora, podemos dizer assim, porque a Portuguesa, em comemoração aos 50 anos do seu estádio Canindé, lançou esse uniforme próprio, no caso com a parceria com a Adidas, um lançamento único, apenas essa camisa, não vai ter mais nenhuma outra especial, né? Então a Portuguesa, que já tinha outro parceiro, acabou tendo esse contrato com a Adidas para esse lançamento único, que foi um grande sucesso, tá, em relação a vendas. E é uma camisa bem bonita, que no caso inspirada nos anos 80, da Portuguesa, que ficou muito interessante mesmo, que foi um lançamento único. E desde aquele dia, no caso até os próprios diretores da Adidas aqui no país já havia deixado claro que vai buscar outros times no Brasil para ter um lançamento parecido, tanto agora em 2022 e também visando para a próxima temporada. Pode ser que seja um uniforme número 3, né? Não vai ser uma cor principal, igual esse da Portuguesa mesmo, que eu deixei algumas fotos aparecendo para vocês, verde e vermelho, que é as cores do time, né? Mas o uniforme ali como se fosse o número 3, eu acho que pode dar muito certo, até por conta de ter um design diferente e também por ser a Adidas. Tem um chamativo muito forte, né? Por conta disso. E até na entrevista, quando teve esse anúncio oficial do lançamento oficial da Portuguesa, junto com a Adidas, teve a seguinte frase por parte dos representantes da fornecedora alemã, abre aspas: "Os uniformes da coleção carregam toda a mística e o legado de cada clube dentro da história do futebol brasileiro, com inspiração nos grandes momentos históricos e nos sentimentos dos torcedores. No caso, detalhe aqui, possui detalhes nostálgicos que conectam um público fã de futebol, resgatando períodos de glória das equipes, como por exemplo no caso da Portuguesa, com toda a sua tradição e representatividade dentro do futebol brasileiro", fecha aspas. E assim, essa camisa aqui não tem um preço barato, tá? Ela tá de R$ 279 e com R$ 50 de desconto para quem é sócio torcedor, então um valor bem acima da média, bem maior, por exemplo, do que os últimos lançamentos de uniformes do Paysandu nesses últimos anos. E eu diria que tem uma grande chance da Adidas, querendo ou não, fazer um lançamento parecido nesse sentido, algum time do norte do país, muito por conta da questão da Amazônia e tudo mais. Eu tenho certeza que daria um belo lançamento e que eles vão, né, ter um interesse justamente por conta dessa questão. Então vamos aí o Paysandu, o Remo, se algum deles tem interesse nesse tipo de parceria, tenho certeza que o Paysandu, por ter a marca própria, facilitaria muito, né, por não ter uma empresa ali por trás, você teria que conversar para ter um lançamento de uma outra fornecedora, então isso acaba atrapalhando bastante. O Paysandu, por conta disso, eu acho que pode ser um fortíssimo candidato, tá? Mas lembrando, até aqui não teve absolutamente nada, só trazendo essa possibilidade que, na minha opinião, poderia ser bom para todo mundo, para o torcedor, para o Paysandu, para a Adidas também, tendo um lançamento de um clube que tem uma torcida gigantesca e poderia, né, no caso, apoiar essa causa, vendendo bastante uniformes.
Curiosamente, né, esse caso envolvendo a Adidas, que não é de hoje, em 2015 teve uma especulação de que para a temporada de 2016 a Adidas poderia ser a fornecedora de futebol para o time, que teve várias negociações, tá? Mas acabou que foi descartada a possibilidade por meio até de uma nota oficial do clube, de que não tinha chegado a um acordo e que a Adidas não seria a fornecedora para 2016. E essa foi uma das iniciativas para o Paysandu começar a sua marca própria, a Lobo, que começou a partir de 2016. Foi um dos primeiros times do Brasil a ter a marca própria, inspirado em alguns times que já havia adotado esse modelo lá no futebol europeu, como por exemplo o Atlético de Bilbao naquela época. Então foi interessante porque não teve o acerto com a Adidas e foi um incentivo, né, para o Paysandu assim, criar a sua marca própria. Então, lembrando que antigamente, de 2015, 2014, a patrocinadora era a Filon, que representava a Puma aqui no Brasil, mas o que o Paysandu também não estava gostando desse contrato era de que o time ficava com apenas 20% das camisas, dos uniformes, dos itens feitos pela Puma vendidos. Então era um percentual muito baixo e não estava compensando, e fez, né, esse uniforme próprio aí que realmente foi bem mais interessante para o clube, lembrando, era só apenas 15%, tá? Não era nem 20%, era 15% que a Filon, antiga Puma, fazia assim também esses lançamentos, então ficava um percentual muito baixo mesmo. Naquela época, a nota que o Paysandu soltou foi o seguinte, abre aspas: o Paysandu vem a público informar que em 2016 não irá vestir o material esportivo da empresa Adidas. Após longas rodadas de negociações, não foi possível chegar a um acordo entre as partes, fecha aspas. Então, desde então, o time tem essa marca própria, onde a marca própria foi muito importante por conta de ter até mesmo um design que o torcedor estava querendo, porque dá para você ter uma ideia melhor, né? Por exemplo, o design muitas das vezes é torcedor do time, tem ali um modelo baseado no que o torcedor quer, porque muitas das vezes as fornecedoras gigantescas não estão nem aí para isso, né? Por exemplo, a Adidas, uma Nike, por exemplo, não está ali todo dia com o torcedor, não tem esse contato direto, apenas, sei lá, às vezes um design estrangeiro vai lá e faz o modelo da camisa sem ter muita aprovação da torcida e tudo mais. Então, essa marca própria que foi lá em 2016, até deixei aqui uma matéria da ESPN falando sobre ser um primeiro time no Brasil a realmente criar essa marca própria e também ter toda uma estrutura online para, no caso, ter essa demanda e conseguir fornecer os uniformes, inclusive tendo seu site próprio a partir da temporada de 2016 e também em 2017, que já foi um sucesso, sendo que foram vendidos 110 mil camisas em 2016, mais do que o dobro em relação a 2015 pela Filon. Então você vê que teve um crescimento gigantesco com a camisa com a marca própria, tendo até um valor menor e o time ficando com um lucro bem mais interessante. Então o torcedor estava pagando menos, tendo um uniforme muitas das vezes muito mais bonito do que ele estava acostumado, e também o Paysandu ficando com um percentual muito maior do que quando vendia o uniforme mais caro. Então o Papão teve uma receita 100% ligada do valor do uniforme para o time, tirando os gastos, então era bem interessante por conta dessa questão. Essa estratégia despertou o interesse de vários outros times no Brasil a adotar essa mesma estratégia, né? Porque viu que é uma possibilidade que dá para lucrar bastante e que hoje é extremamente comum ver os times tendo a marca própria, mas lá em 2016, 2015 não era nada comum. O Paysandu, no caso, reinventou a roda, né? Para conseguir fazer um bom uniforme, e que foi muito interessante, ao menos na minha opinião. E não é de hoje que o Paysandu tem boas ações, tanto em relação ao seu torcedor, como por exemplo em março desse ano, que lançou camisas a partir de R$50 para combater a pirataria. Inclusive você levando uma camisa que não era original, né, não era oficial, você ainda teria desconto para ter uma reciclagem desses uniformes, para ter esse lançamento ali que tinha um uniforme de apenas R$50. Foi um incentivo muito interessante. Pouquíssimos times no Brasil fez um uniforme, por exemplo, um pouco mais acessível. Se eu não me engano aqui agora, só o Bahia e o Paysandu fez algo nesse sentido, tá? Então, na minha opinião, foi muito interessante essa atitude. E vamos ver, né? Quem sabe não poderia chegar a um acordo. Igual eu falei pra vocês, não tem nada de oficial, não teve nenhuma especulação sobre isso, mas só o interesse da Adidas em procurar times no Brasil em 2022 e em 2023 para ter esses lançamentos únicos. Eu acho que se tivesse, teria um apoio bem forte da torcida. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, né? Que por conta de ser a fornecedora própria dos materiais esportivos, não teria uma empresa ali que poderia barrar, não gostar da ideia de uma fornecedora maior como a Adidas lançar, né, no seu lugar, podemos dizer assim. Eu diria que facilitaria bastante. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aqui na tela final agora eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês, onde já falamos sobre o Paysandu, esse aqui de projeto de clube empresa. Vai lá dar uma olhada onde damos algumas atualizações sobre esse caso, enfim, um vídeo bem completo sobre isso. Além também desse outro aqui onde eu falo sobre os tokens do clube, que pode render alguns bons milhões de reais para o Paysandu. Enfim, os dois aqui aparecendo na tela final agora, e o link da Betmaster aqui embaixo na descrição, com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, para você começar a fazer suas apostas nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!